O Banco do Brasil divulgou o seu resultado do primeiro trimestre muito abaixo do que o mercado esperava. E o preço caiu e a ação despencou. A mídia e a internet inteira só falam sobre Banco do Brasil e a sua queda vertiginosa. Não chega a ser um escândalo, mas caiu bastante sim a ação. E a pergunta aqui que fica é a seguinte: hora de quem tem Banco do Brasil vender tudo, pegar o dinheiro, botar numa mochilinha e correr para as colinas, ou então hora de vender a sua casa, o seu carro para comprar Banco do Brasil? É cilada, é fuga ou é uma grande oportunidade? Nesse vídeo eu quero te falar algumas coisas, trazer algumas análises sobre o Banco do Brasil, te ensinar também que você não pode operar no mercado de ações através somente de notícia, isso pode ser muito negativo para você, e vou no final explicar a minha estratégia, se eu estou vendendo, comprando, o que eu estou fazendo com o Banco do Brasil. Então não sai daí, esse vídeo é para você. Olá, bem-vindo, bem-vinda, investidor, investidora, Thiago por aqui. Hoje sobre o Banco do Brasil. Esse é o nosso assunto de hoje. A ordem do dia é o Banco do Brasil, que está tão falado aí na mídia, nos meios de comunicação, sobre a sua queda que teve depois da divulgação aí do resultado do primeiro trimestre de 2025. Eu vou te explicar então algumas coisas aqui importantes. Quero ajudar você a criar consciência como investidor, para você entender um pouco sobre o momento da empresa e também entender um pouco sobre a questão de, eu diria até de manipulação, mas a questão de você entender as coisas como elas são, para que você não se baseie apenas em notícias que você leu para decidir o que fazer com o seu dinheiro. Isso é muito importante, eu tenho certeza que vai ajudar você demais. Bom, logo que o Banco do Brasil publicou os seus resultados aí do primeiro trimestre, as matérias começaram a pipocar na nossa internet falando dessa redução aí do lucro. Vamos dar uma olhadinha aqui na tela do meu computador. Banco do Brasil, matéria aqui do Infomoney, tá? Do dia 16/5, o Banco do Brasil frustra mercado, analistas rebaixam a ação e o Banco do Brasil desaba 12,7% após primeiro trimestre. Banco do Brasil, matéria da Exame. Ações caem quase 13% após resultados abaixo do esperado. O mercado esperava um lucro muito acima e o lucro veio abaixo. Vamos dar uma olhadinha aqui nos números para entender um pouco melhor? Olha só, aqui a gente pode dar uma olhadinha, pessoal, nesse arquivo que eu peguei direto com o RI, direto do site do Banco do Brasil, que é a parte do RI, que é de relacionamento com o investidor, tá bem? Olha só, primeira coisa aqui para a gente poder entender, aqui nesse meu canal eu falo sobre economia e investimentos de forma prática, dinâmica, tá? Não é o economês para afugentar você, não. É a forma simples para ajudar você a aprender a investir, ok? Vamos lá. Primeiro de tudo, fácil de entender, lucro líquido ajustado. Tá aqui, ó. Tá aqui a queda. 7,3 bilhões, quase 7,4 foi o lucro líquido. De novo, é um lucro ainda muito interessante. Nós temos que lembrar que é lucro, tá? A empresa continua dando lucro e um lucro muito interessante. 7,3 bi não é pouca coisa, pessoal, tá bom? Qual que é a questão? A questão é que no trimestre anterior, aqui ó, no quarto trimestre de 2024, o lucro foi de 9,5, quase 9,6 bilhões. E comparando o primeiro trimestre de 25 com o primeiro trimestre de 24, foi de 9,3 contra 7,3. Então tem uma defasagem aí, tá aqui do ladinho, ó, de 20%. Isso fez o mercado desandar a maionese com o Banco do Brasil e ficar desgostoso com a empresa. Bom, muito bem, esses foram os números, eu vou pular agora para os motivos. Vou falar rapidamente, tem milhares de vídeos aqui no YouTube explicando os motivos que o Banco do Brasil colocou pra gente, como os motivos que fizeram essa queda nesse lucro. Eu vou explicar para você aqui rapidamente. Aqui na matéria do Infomoney, deixa eu abrir a matéria aqui para vocês. Na matéria do Infomoney a gente tem o seguinte, ó. Banco do Brasil lucra 7,37, vocês acabaram de ver comigo aqui no material do banco, no primeiro trimestre, que era de 20,7 e abaixo do esperado. Aqui a matéria fala sobre o resultado do banco. E aqui, ó, olha que interessante, pessoal. O banco afirmou que o agravamento da inadimplência de parte da carteira de agronegócios acima do esperado em 2025 e a vigência das novas regras contábeis, com uma nova resolução aqui, ó, do Banco Central, que os bancos brasileiros passaram a seguir este ano, implicaram em um cenário de maior incerteza sobre as projeções.
Então é o seguinte, pessoal, nesse único parágrafo dessa matéria do InfoMoney, nós temos dois motivos que fizeram aí uma redução no lucro do banco. Primeira coisa, de novo, não vou entrar no cerne da questão, no economês, na parte super contábil, mas mudou ali uma resolução do Banco Central para os bancos, onde o Banco do Brasil teve que fazer um aporte maior de dinheiro para uma conta à parte chamada de PDD, Provisão para Devedores Duvidosos. Antes não era tanta grana que ia para esse lado, hoje o banco teve que aportar mais e isso, claro, vai influenciar no lucro lá no final da DRE do balanço, ok? Além disso, a matéria fala aqui da parte do agro. A gente teve uma inadimplência muito maior do agro, porque a safra de grãos não foi tão boa no início de 2025. Se nós formos olhar e comparar a safra de grãos com 2024, a gente teve nesse início de ano uma redução de 6% na safra. Então o agro não foi tão bom. Lembrando que o Banco do Brasil é um banco que tem um braço de financiamento do agronegócio brasileiro muito forte. Então o Banco do Brasil ele é o banco mais popular, mais comum, mais tradicional quando o assunto é financiamento do agronegócio no Brasil. Então muitas e muitas empresas ligadas ao agro se financiam, buscam capital para investir nas suas empresas, maquinário, plantio, junto ao Banco do Brasil. Voltando aqui na matéria, o primeiro trimestre foi um período de transição, especialmente por conta da nova regulação, essa que eu falei aqui do Banco Central. E aqui embaixo, a InfoMoney comenta um pouquinho sobre agro pior. No primeiro trimestre, a margem financeira bruta caiu 7,2% ao ano. E aqui tem um ponto bastante importante que é o seguinte: o BB afirmou que o custo do crédito foi influenciado principalmente pela continuidade da dinâmica agravada da carteira de agronegócios, cuja inadimplência alcançou 3,04%. Ou seja, a inadimplência do agronegócio subiu bastante e acabou agravando aí a carteira de agro do banco, que recebeu menos dinheiro e, claro, no final do dia, no final do período, que é o primeiro trimestre, acabou também lucrando menos. Muito bem, pessoal, esse foi um resumo do que aconteceu com o Banco do Brasil. Divulgou resultado no primeiro trimestre de 25, abaixo do esperado, lucrou um pouco mais aí de 7 bilhões, o mercado esperava mais de 9 bi de lucro, e os motivos basicamente foram esses. Acho que o principal é a questão do agro, a questão da inadimplência, e teve também a nova resolução que eu comentei com vocês aqui, que é de colocar mais dinheiro na provisão para devedores duvidosos. A gente ainda pode citar também o menor spread, porque com a Selic cada vez mais alta, o banco ele empresta dinheiro e o spread fica menor. Quando você compra um CDB do Banco do Brasil, você empresta dinheiro para o Banco do Brasil e ele financia outra pessoa cobrando uma taxa muito maior. Essa diferença de taxas é o spread bancário, é como o banco ganha dinheiro. Como a Selic está muito alta, o banco acaba pagando mais nos CDBs, por exemplo, e o spread fica um pouco menor. Então essa margem financeira também se reduziu, tá? Isso, claro, aconteceu com todos os bancos, mas influenciou também a redução de lucro no Banco do Brasil. Agora, eu quero ver com você uma outra coisa. A gente vai entrar agora num outro assunto que eu acho muito interessante e vamos fazer uma análise juntos de dois momentos. Um momento é antes da divulgação dos resultados e outro momento pós-divulgação. Vamos lá? E se você já investe em Banco do Brasil ou está pensando em começar a comprar ações do banco e esse assunto é relevante para você, aproveita para deixar o teu like nesse vídeo e se inscrever no meu canal para receber mais conteúdos como esse aqui no Thiago Invest, onde eu falo sobre economia, investimentos, dinheiro, mentalidade de abundância. Olha só, eu tenho uma matéria aqui muito interessante do Money Times que fala o seguinte: a ação do Banco do Brasil pode saltar quase 50% até o final do ano nas contas da XP Investimentos. Só uma coisa importantíssima aqui, já vou explicar por quê. Essa matéria é de 11 de abril, antes de a empresa divulgar o seu resultado do primeiro trimestre. Vamos lá na matéria então, rapidinho? Olha só. A expectativa, segundo a XP Investimentos, porque o banco iria soltar os resultados, elevou o preço projetado de 37 para 41, o preço-alvo aqui do Banco do Brasil. E a matéria pergunta: é hora de comprar Banco do Brasil? A XP Investimentos manteve a recomendação de compra para Banco do Brasil, mesmo com um avanço de mais de 17% ao ano. Pessoal, olha só, presta atenção comigo aqui. Antes do resultado, nós temos, por exemplo, a XP
que é uma casa também de análise, é uma corretora, mas tem a parte de research, entre outras casas de research, colocando o Banco do Brasil como compra antes da divulgação dos resultados. Ok? Maravilha. Pessoal, de novo, essa matéria foi do dia 11 de abril. E agora eu quero fazer uma rápida pesquisa e a minha pergunta é: qual era o valor da ação do Banco do Brasil no dia 11 de abril? Vamos dar uma olhadinha? Vamos aqui na tela do meu computador então. 11 de abril, deixa eu dar um pouquinho de zoom aqui para facilitar para a gente. 3 de abril, 10, 11, achei. Tá aqui o candle do dia 11 de abril e o valor aqui que ele fechou foi em torno de R$27, 27,29 é o que está ali na minha tela. Então 27,29 foi o preço de fechamento do Banco do Brasil no dia que saiu essa matéria, antes do resultado, onde a XP recomenda compra. A XP é só um exemplo, poderia ser outra casa também. Eu quero dizer o seguinte, tinham várias casas, vários investidores colocando o Banco do Brasil como compra antes do resultado. Agora olha que interessante, pós-resultado, pessoal, eu tenho aqui uma matéria do site Seu Dinheiro que diz assim, ó, não compre BBAS agora. A ação do Banco do Brasil está barata, mas JP Morgan avisa que é melhor não se deixar levar pelo desconto. Os analistas optaram por manter uma recomendação neutra e revisar para baixo as expectativas sobre as ações do Banco do Brasil, entenda os motivos na matéria. Pessoal, meu ponto aqui para você entender a importância disso é a seguinte. Nós tínhamos várias casas de análise antes do resultado recomendando compra. Eu vi ali com você no dia 11 de abril, o preço de Banco do Brasil era R$ 27,29. Hoje, enquanto eu gravo esse vídeo, o preço de Banco do Brasil é R$ 21,41. Praticamente caiu R$ 6 por ação. Olha que interessante isso. Quando você lê matéria e opera na bolsa para sua carteira, lendo somente o que você vê de matérias na internet, você pode cometer esse erro. Ou seja, você pode comprar na alta a 27,29 e agora ler de novo matérias que têm recomendação de venda a 21,41. Esse, pessoal, é o famoso comprar na alta, vender na baixa, que não é o que nós queremos. Nós temos que fazer a contramão do mercado. Então, antes do relatório, antes do resultado do banco no primeiro trimestre, as recomendações eram de compra. Estava quase R$30 Banco do Brasil, pessoal. Depois que saiu o relatório e a ação despencou, a gente tem várias casas de análise recomendando venda, recomendando posição neutra. E o JP Morgan, que você leu ali junto comigo, que é um banco americano, também dizendo que não está valendo ainda o desconto. Peraí, só um pouquinho. Agora eu me pergunto, vem comigo. Antes, quase R$30 valia a compra. Agora que caiu e está com desconto, não vale? Será que o cenário econômico futuro do Banco do Brasil não vai retomar a fase de crescimento que ele vinha tendo, principalmente em 2024? Será que a safra da parte do agro vai ser sempre ruim a partir de agora? Eu creio que não. Será que o spread bancário vai ser sempre menor a partir de agora? Eu creio que não. Em algum momento, o Brasil vai ter que entrar num ciclo de baixa da Selic e isso vai impulsionar a margem financeira do banco. Em algum momento, a safra vai retomar e o agro vai voltar a crescer, como já está acontecendo, e vai retomar reduzindo a inadimplência da parte de carteira de agro no banco. Essa é a minha visão. Não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu vejo que o ciclo que fez o resultado do banco cair tanto, ele é um ciclo finito. E as empresas, pessoal, são feitas de ciclos. Então eu não vejo que isso se perdure muito ao longo do tempo para que o Banco do Brasil tenha problemas aí no futuro. Dito isso, vou encerrar esse vídeo com a minha estratégia. Tiago, o que você está fazendo em relação ao Banco do Brasil? Conta pra gente, qual que é a sua estratégia? Vamos lá. Bom, pessoal, primeiro de tudo, tá? Tenho o Banco do Brasil na carteira já há muito tempo, ok? É uma empresa que eu acho que é sólida. Tenho, sim, receio da parte de possível intervenção governamental por ser uma estatal, por ser uma empresa pública. E já invisto mesmo assim no Banco do Brasil desde 2020. Olha só, lá se vão 5 anos que eu sou comprador, que eu sou carregador das ações do Banco do Brasil. 5 anos, ok? Muito bem. Agora vou falar um pouco sobre alocação de investimentos. Na minha carteira de investimentos,
o maior nicho dentro de ações. Esquece fundo imobiliário, esquece renda fixa. Olhando o Brasil, somente ações. A classe de investimentos bancos é a maior posição da minha carteira. Em seguidinha vem energia elétrica, mas banco é a primeira. Gosto muito de banco, sempre ganhei muito dinheiro com o banco e consegui sempre comprar bem e ganhar tanto na valorização quanto nos dividendos. Todo mundo sabe que Banco do Brasil é uma ótima empresa pagadora de dividendos. Então eu tenho já Banco do Brasil há algum tempo, beleza? Partindo desse princípio, pessoal, como a minha classe de bancos é a maior da minha carteira, hoje com 23%, eu no momento não quero aumentar essa fatia em relação à minha alocação. Não quero que a minha parte de bancos dentro do conjunto ações vá para 25%, 30%. Já estou num patamar acima um pouquinho que eu gostaria que era 20%, beleza? Partindo desse princípio, o que eu fiz? Eu sim aproveitei a queda de Banco do Brasil para comprar mais Banco do Brasil, mas eu não aportei capital novo em cima para comprar BBAS3. O que eu fiz? Vamos lá, vou te explicar. Eu tenho hoje 4 bancos na minha carteira, 4 bancos que eu carrego há muito tempo. 3 bancos famosos bancões, maiores, mais consolidados, e um banco um pouco menor de desenvolvimento. Beleza? Maravilha. Bom, para eu não aumentar a minha carga de bancos na minha carteira de 23%, eu olhei e perguntei para mim mesmo, qual desses 4 é o que está no momento menos atrativo? Qual que é o último desses 4 que eu investiria hoje? Eu escolhi qual foi esse banco que compõe uma posição também relevante dentro da carteira de bancos e reduzi a posição dele, inclusive com certo lucro, ok? Reduzi a posição nesse outro banco, vendi um valor X e peguei o mesmo valor X e aloquei em Banco do Brasil. A minha classe de bancos na minha carteira de ações continua com 23%, porém eu aumentei a minha exposição sim em Banco do Brasil, diminuindo a exposição nesse segundo banco. E por fim, pessoal, de novo, não é nenhuma recomendação de compra ou de venda, mas eu acho muito interessante essa oportunidade hoje do Banco do Brasil na faixa aí de 21, entre 21 e 22%. Tiago, qual o teu preço médio em BBAS? O Tiago investe em Banco do Brasil desde 2020. O meu preço médio gira hoje em torno de R$ 18,50. Como eu fiz um aporte aí não tão grande para aumentar a posição em Banco do Brasil, o meu preço médio subiu muito pouco, ainda não chegou perto de 19. Ou seja, eu acho que é muito interessante, como voltou esse preço aí para casa, para próximo dos R$ 20, eu acho sim muito interessante o carrego de Banco do Brasil, tanto para valorização, para a gente poder ver essa ação crescer e de repente fatiar isso no longo prazo, e também para o recebimento de dividendos. Vejo como uma boa oportunidade para você estudar esse case e analisar se bota ou não na sua carteira. Pessoal, fechando então, entendemos os motivos, o que aconteceu, quanto que diminuiu o lucro do Banco do Brasil, entendemos os motivos que fizeram esse lucro diminuir, que foram basicamente 3, que eu comentei aqui para vocês, o spread menor, a parte do agro, inadimplência e também a nova resolução do Banco Central. E falei também da importância de você não operar através de matérias da internet, isso pode ser muito prejudicial para você. E terminei agora explicando a minha estratégia e a minha visão de longo prazo para Banco do Brasil. De novo, repito, não é nenhum tipo de recomendação de compra ou de venda, mas vejo com bons olhos se você estudar essa ação para colocar ou não na sua carteira. Fico por aqui, conto com o teu like e te vejo no próximo vídeo. Valeu! Tchau!